Então vamos lá para o estudo de hoje, sobre o tema Jesus, a verdadeira luz, segundo o Evangelho de João. Hoje, aula 7, nós vamos começar aí a tratar sobre diálogos que o Evangelho de João registra, né? Diálogos reveladores, conversas que Jesus teve e que João registrou, que nos ensina a respeito de quem Jesus é e de outras verdades aí. Aí nós vamos trabalhar um pouquinho com os diálogos, depois a gente dá uma pausa nos diálogos, volta para os sinais, que a gente está mais ou menos seguindo a ordem aqui, conforme vai aparecendo, né, no Evangelho. Aí a gente vai até o capítulo 4 com os diálogos, depois aí já aparece o segundo sinal que João separou, aí a gente trata um pouco dos sinais, e provavelmente aí eu vou trabalhar com os sinais até o final, e depois a gente volta de novo para diálogos, e aí outros detalhes que vão apresentando ou aparecendo no Evangelho de João. Para tanto, irmãos, para começarmos a nossa aula de hoje, eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos falar com o Senhor, pedindo a bênção do nosso Deus. Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração. Agora, quando nos preparamos para o estudo dessa noite, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, que a revelação da Tua palavra, Deus, venha preencher o nosso coração, trazendo-nos ensino, edificação, ao mesmo tempo transformação, confirmando a Deus a Tua vontade em nossa vida, e que possamos aprender mais sobre Jesus, sobre a Sua obra, e assim fortalecidos pelo alimento da Tua palavra, nos fortalecer ainda mais na comunhão, no serviço, na adoração ao Senhor. É o que nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Como já sabemos, o Evangelho de João tem o objetivo de revelar quem Jesus é, e a resposta que o Evangelho vai trazer é que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho do homem prometido lá no Antigo Testamento, ou seja, ele é o próprio Filho de Deus, ou seja, é o Deus encarnado, é o verdadeiramente Deus, e, portanto, uma vez crendo em quem Jesus de fato é, esses recebam a promessa da vida eterna, da vida no seu nome. Então isso fica registrado lá na parte final do Evangelho de João, quando ele diz a respeito dos sinais que ele registrou, dizendo: esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Mas como nós sabemos, ele não escreveu, ele só não registrou apenas os sinais, ele tratou de muito mais coisa, né? Então, como nós já vimos, o Evangelho de João tem como foco apresentar quem é Jesus a todas as classes de pessoas. O seu objetivo é provar que Jesus é o próprio Deus, a fonte de salvação, levando o leitor a crer em Jesus como Deus e a única fonte de salvação, e uma vez crendo em Jesus, tenham nele a vida eterna. Já de cara o Evangelho registra sobre a divindade, a eternidade e a autoridade de Jesus, no primeiro capítulo, no prólogo, né? Apresentando Jesus como Deus encarnado. Depois nós vamos ver uma sequência de testemunhos de pessoas de várias classes sociais, de vários contextos, sobre quem é Jesus, apontando para alguns títulos, inclusive idiomáticos, né, de cumprimento profético para Jesus. Então os testemunhos que são apresentados aí reforçam que Jesus é o próprio Deus encarnado. Além disso, os sinais que ele separou, várias ações de Jesus, nós estudamos semana passada, uma delas é aquela ação de zelo pelo templo, né, pela casa do Senhor, e também as conversas, que é os diálogos que nós vamos tratar aqui hoje, começar pelo menos, além de eventos e algumas afirmações que depois nós vamos fazer uma sequência só nela, quando Jesus declara claramente: eu sou, né? Eu sou o Messias, eu sou o que fala contigo, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o bom pastor, e aí vai, são vários. E aí nós vamos ver cada uma dessas afirmações também, qual que é o aspecto
teológico, doutrinário e prático para a nossa vida, né? Mas tudo isso, ou seja, as afirmações, os sinais, as ações, as conversas, os eventos, as autodeclarações de Jesus, tudo isso aponta para o fato de que ele é o Messias prometido, o Deus encarnado, o nosso Redentor, o Salvador do mundo, como também o Evangelho de João vai nos apresentar. Porque não é Salvador apenas dos judeus, mas de representantes de todas as nações. Nós já tratamos das afirmações do Evangelho sobre a divindade, eternidade, autoridade, alguns atributos, né, divinos. Vimos que o Evangelho de João tem um objetivo bastante claro, né, de mostrar Jesus como o Deus encarnado e que não perdeu absolutamente nada dos seus atributos. Inclusive, o Evangelho de João é aquele que vai reforçar a ideia da onisciência de Jesus, né? Uma vez que ele e o Pai são um, né? E também a ideia de outros atributos divinos, né? Apontando aí, portanto, para essa realidade da própria divindade de Jesus, e com todos os atributos divinos, não diminuindo absolutamente em nada. Nós já estudamos também sobre os vários testemunhos de todos os tipos de pessoas, de várias classes sociais, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. E já falamos também o Evangelho de João, nós começamos pelo menos o primeiro sinal, né, tratando aí de pelo menos 10 sinais para provar que Jesus é o Deus encarnado. Como já vimos, além desses sinais, temos vários episódios que tratam da ação de Jesus, ou das ações, que apontam para o cumprimento de promessas, sempre relacionado, né, os discípulos lembrando do Antigo Testamento, das Escrituras, relacionadas com a figura do Messias. Somado a tudo isso, João registra várias conversas de Jesus em seu Evangelho, diálogos reveladores sobre quem é, sobre quem Jesus é e sobre também a sua missão como Redentor. Então esse é o nosso objetivo hoje, começar a tratar desses diálogos. Então vamos relembrar aqui, abra sua Bíblia lá em João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, você vai ter aqui no capítulo 1 até o verso 18 a ideia do prólogo a respeito já do início também do testemunho de João, e aí nós vemos algumas questões relacionadas aos testemunhos e à preparação do ministério, né? O próprio batismo de Jesus serve para reforçar o testemunho de João, porque João deixa claro que Deus, quando chamou João para o ministério, falou assim, aquele que você vir descer o Espírito, né, pousar o Espírito como uma pomba, esse é o Filho de Deus. Né? Então aí ele testifica isso. Diferentemente dos outros evangelhos, que vai tratar o batismo, dos motivos do batismo de Jesus, aqui o registro do batismo de Jesus, simplesmente em João, é para testificar que de fato Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, porque João sabia, Deus tinha revelado para João Batista que sobre aquele que ele visse o Espírito pousar, era de fato o que batiza com o Espírito. Né? E aí lá no verso 37, depois de João apresentar aí os seus testemunhos, nós vamos ver 2 dos discípulos de João ouvindo a respeito do testemunho de João, começaram a seguir Jesus, né? E um desses discípulos era André. Então, do verso 37 até o verso 51, nós já lemos isso em outro momento, nós vemos aí um diálogo de Jesus com André, que é irmão de Simão Pedro. Depois nós vemos um diálogo de Jesus, ou pelo menos uma afirmação de Jesus com o próprio Simão. Depois, a conversa de Jesus convidando Filipe
para segui-lo. E, por fim, um diálogo aí muito, muito resumidinho também de Jesus com Natanael, né? E aí nós vemos que todas essas conversas ou esses diálogos iniciais aqui do capítulo 1 tem como assunto quem é Jesus. Tanto é que quando o testemunho de João Batista é esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou esse aí é o Filho de Deus, conduz então Filipe, André, Simão e tudo mais a buscar, olha, achamos o Messias. Veja aí o que diz o verso 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, diz, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, porque quer dizer Pedro. Aí depois você tem o contexto de Filipe, e Filipe foi chamado por Jesus, segue-me, então ele segue, e aí depois lá no verso 45, Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí, propriamente, nós temos a conversa de Jesus com Natanael, a partir do 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Aí o verso 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. Então, esses diálogos iniciais aqui têm como assunto principal o fato de quem é Jesus. E aí o ensino é que Jesus é apresentado como o Messias, como o Filho do Homem, como o Filho de Deus, como o Rei de Israel, né? E aí o resultado disso é a crença dos primeiros discípulos. Tanto André quanto Filipe e Natanael, de um modo mais explícito, né? E como sabemos, o próprio Simão também, apesar de não ter registrado aqui explicitamente a conversa ou diálogo que tiveram. Então, esse é os primeiros diálogos, as primeiras conversas que o Evangelho de João trata. Já no capítulo 2, nós temos aí um segundo diálogo, também bastante resumido, entre Jesus com Maria na presença dos seus discípulos. Né? Então, o texto diz que Jesus tinha sido convidado para estar no casamento, e o verso 3 então diz assim, a mãe de Jesus estava junto, e o verso 3 diz assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Começa a conversa. Aí Jesus lhe diz, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, esse resumão aqui da conversa aqui de Jesus com Maria, né? Aponta aí o assunto, que era uma necessidade temporal ali no contexto, o vinho tinha acabado no casamento, mas que traz um ensino, que nós já estudamos, de que Jesus é apresentado como o noivo de Israel que gera provisão. Por isso você fala, esse casamento não é meu, ainda não é chegada a minha hora. E como resultado dessa situação e do sinal que na sequência ocorre, sinal esse que nós já estudamos, que é a transformação de água em vinho, nós vemos lá no verso 11 que, como resultado, os discípulos creram nele. Veja aí. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então o objetivo aqui acabou sendo alcançado aí, que é a crença. Então esse é a segunda conversa, aí, vamos dizer assim, que as outras são muito micros, né? Aí o terceiro momento, ainda no capítulo 2, você tem no verso 18, quando Jesus faz aquela ação de zelo para com a casa do Senhor, né? Como está escrito no verso 17, o zelo da tua casa me consumirá, que Jesus pôs todo mundo para correr. Aí no verso 18 nós temos o registro de mais uma conversa, mais um diálogo entre os judeus e Jesus. O verso 18 diz assim,
Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer tais coisas? Com que autoridade você tem para fazer o que você está fazendo? Praticamente isso. E aí Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então aí nós vemos esse diálogo com os judeus no templo. O assunto aí era com que autoridade você zela pelo templo, com que autoridade você faz isso que você está fazendo. E o ensino é, Jesus é o templo. Em 3 dias eu vou destruir e reconstruir. Depois nós vemos que o final aqui, João faz questão de deixar claro que o ensinamento era esse, que ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, como centro da adoração, como o caminho que foi aberto através do sangue de Jesus para nos dar acesso direto ao trono de Deus. E aí o resultado desse bate-papo aqui, dessa discussão aqui com os judeus, é, mais uma vez, a crença na Escritura e na própria palavra de Jesus. O verso 22 diz assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. A sequência, o verso 23, ainda vai dizer: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, sinais esses que João não registra, mas vendo os sinais, e muito provavelmente essa ação de Jesus no templo também deu o que falar, e vendo tudo isso, o resultado é: creram no seu nome. Então, veja, sempre o objetivo é provar quem é Jesus e conduzir as pessoas a crerem em Jesus. Então, inicialmente, nós temos esses registros de conversa. E aí nós chegamos no primeiro diálogo mais aprofundado de João. João vai dar destaque a alguns diálogos de Jesus. Esses aqui ele cita, mas tem alguns que ele dá um pouco mais de destaque. E um que nós vamos trabalhar hoje é justamente o destaque dado ao diálogo de Jesus com Nicodemos, o principal dos judeus. E aí nós vamos ler então esses 21 versos aí. Acompanhe a leitura que farei, portanto, que é o texto que nós vamos trabalhar de um modo mais profundamente na noite de hoje. Então, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Um parênteses aqui, O fato de Nicodemos reconhecer que Jesus já tinha feito vários sinais aponta para o fato de que o Evangelho de João não está registrando todos os sinais, mas que João separou sinais específicos. Portanto, o fato de Jesus ter transformado água em vinho não significa que tenha sido o primeiro sinal, mas o primeiro sinal que João quis registrar e o primeiro sinal que aconteceu em Caná da Galileia. Mas Jesus já tinha feito vários outros, tanto que Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus, já tinha conhecimento de todos esses sinais. Aí essa é a conversa, o início da conversa. A isso respondeu Jesus. Então veja aí a conversa aí. Jesus responde para ele dizendo: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, esses diálogos dentro do contexto judaico, para nós é um pouco desconexo, Isso acontece em vários momentos. Não sei se a dificuldade é nossa, com o modo de pensar ocidental, mas tem uma outra situação aqui, que é quando os gregos vão procurar Jesus para conversar, falam lá com os discípulos, do Filipe e tal, chegou, eu quero falar com Jesus, os gregos.
Aí os discípulos vêm para Jesus e falam assim, Senhor, tem uns gregos aí querendo falar com o Senhor. Aí Jesus diz, quando o Filho do Homem for levantado, atrairá para si todas as... Então eu fico imaginando a cara dos discípulos. Mas peraí, os caras só vinham me perguntar se ele pode receber os gregos. E Jesus já pega e me lasca lá uma cacetada teológica daquelas assim, de deixar todo mundo. O que significa isso? Aqui é a mesma coisa. Chega Nicodemos, mestre, sabemos que só você veio da parte de Deus, porque tudo que você faz, só alguém que tem com Deus. Aí Jesus fala, mas quem não nascer de novo não pode ver o reino. Não estou falando nada disso. Então, na nossa cabeça, às vezes, parece um negócio meio complicado. Mas, tudo isso faz parte do propósito do evangelista, né, do apóstolo João, de mostrar a onisciência de Jesus. Jesus não precisa que o cara externe primeiro qual que é a dúvida dele. O cara chega para Jesus e fala, oi. Ele fala assim, se arrependa. Claro, ele conhece todas as coisas. Ele não precisa que você externe qual que é o problema, qual que é a sua dúvida. Ele já vai tratando dessa forma. Depois, no outro diálogo mais à frente, com a mulher samaritana, é a mesma coisa. A mulher começa a falar de uma coisa, ele fala assim, já dá outra lá. Chama teu marido. Realmente você não tem. E aí ela vai traduzir isso, ele me contou tudo da minha vida. É lógico que João não deve ter escrito todos os detalhes, mas isso demonstra que nas conversas com Jesus, Jesus demonstra muito mais a sua onisciência do que talvez em outros textos. Porque foi justamente isso que aconteceu. Nicodemo chega e começa a elogiar a Jesus, reconhecê-lo como vindo da parte de Deus, e Jesus já traz uma questão fundamental para todos os homens, que é a questão da salvação. Como que eu posso ir para o reino de Deus? Essa é a pergunta que estava no coração de Nicodemos. E aí então Jesus fala, isto, né? Então, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, a ideia que Jesus já apresenta é assim, você está reconhecendo que eu vim da parte de Deus? Eu vou te falar, meu amigo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É aí assim que ele responde. Então, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, observe aí, não pode ver o reino de Deus. Tudo bem? Depois você vai ver que mais à frente ele volta a tratar disso, mas aí ele muda essa ideia do ver para o entrar. Né? Então vamos lá. Perguntou-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver. O que está escrito aí? Não pode entrar no reino de Deus. Veja que o assunto aqui trata de novo nascimento, mas trata também de quem pode ir para o céu. Quem pode entrar no reino de Deus. E não só simplesmente ver, mas entrar. Né? Essa situação talvez faça uma alusão à situação do povo de Israel no deserto. Alguns viram, mas não entraram. Né? Então, uma situação talvez aí complementar que a gente pode estudar e verificar um pouquinho mais à frente. Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí essa questão da água aqui já é uma situação que a gente já pode falar alguma coisa sobre isso, porque muita gente pode estar pensando assim, está falando que a água está falando de batismo. Mas
não tinha ainda. Jesus ainda não tinha estabelecido o seu próprio batismo. O batismo que Jesus institui só depois da sua ressurreição, quando ele aparece nos seus discípulos. Então tem uma questão aqui relacionada a essa água, nascer da água. Essa afirmação, nascer da água e do Espírito, né? Os batistas, é lógico que aqui não está falando de batismo, mas os batistas, por exemplo, já ia ficar meio complicado, porque para eles o batismo é sinal de sepultura. Significa que você morreu, né? E não de batismo de água no sentido de vida, né? Símbolo de sepultura, então, para eles. Então, o que será essa água? Nós vamos estudar daqui a pouco, e você vai ver que não está relacionado com o batismo, pelo menos no sentido aqui, mas que aponta para esse sinal lá na frente, tá bom? Então vamos lá, o que mais que ele diz aí? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, o diálogo continua. Como pode suceder isso? Aí acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? A ideia aqui é que a fala de Jesus tinha que fazer sentido para alguém que conhecia o Antigo Testamento. Quando Jesus fala que só pode ver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus, quem nascer de novo, quem nascer da água e quem nascer do Espírito, isso tinha que ter feito muito sentido para Nicodemos. Ele era fariseu, ele era conhecedor da lei, ele era conhecedor dos profetas, ele era conhecedor das escrituras da época que era o Antigo Testamento. Por isso essa pergunta não é um deboche de Jesus, mas é uma constatação. Meu amigo, isso é principal dos judeus. Isso que eu estou te falando tinha que fazer muito sentido para você. Como sendo tu, mestre em Israel, não compreende essas coisas? E aí ele continua, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Eu não trouxe nem as revelações novas agora, cara. Nem as mudanças do cumprimento das promessas do Antigo Testamento eu estou falando, só estou te falando das coisas do Antigo Testamento ainda, do cumprimento disso. Se eu for trazer um negócio novo aqui, como que vai ser? Se você não está entendendo nem aquilo que já foi dito. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E essa expressão, Filho do Homem, é a palavra-chave aqui para você entender o contexto que foi citado antes, que aponta para o Antigo Testamento. Aí você vai ver que tem aí um colchete, que provavelmente isso aqui foi colocado por um copista depois, né? Que pois é, que está no céu. Porque, na verdade, essa não aparece em todos os manuscritos, por isso que está entre colchete, e para nós não faz diferença. Hoje Cristo está no céu, mas quando ele estava falando com Nicodemos, não. Tá? Então por isso está esse colchete aí, porque não aparece em todos os manuscritos. E aí ele continua, e do modo porque Moisés levantou a serpente. Veja que é a primeira vez que Jesus cita isso aqui. Jesus vai falar isso aqui no capítulo 3, verso 14, né? Mas depois lá na frente ele vai falar também em relação à ideia desse levantar. Quando o Filho do Homem for levantado. Então, vamos ver isso também. Então, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que quem seja levantado? Que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo o que nele crê tenha o quê? Tenha a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, ele não está falando só do reino, mas ele está falando da vida eterna também. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse mundo aqui, obviamente, que não são todas as pessoas, mas é a ideia de que a salvação, Jesus está falando com o judeu, né? De que a salvação não é só para os judeus, mas é para representantes de todas as nações. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E aí termina a conversa por aqui. Muito provavelmente essa última fala de Jesus seja já uma situação até meio que profética em relação à vida de Nicodemos. Porque Nicodemos aparenta ser um cara que creu em Jesus. Só que ele nunca assumiu isso às claras. Você vai ver que num dos registros da morte de Jesus, quem que leva os perfumes? Nicodemos, né? Você vê lá José de Arimateia arranjando lá o sepulcro, pedindo o corpo para Pilatos, e Nicodemos está dentro desse contexto. Mas você nunca vê Nicodemos, pelo menos até aquele momento, assumindo, se achegando para a luz e reconhecendo Jesus como a luz do mundo. Então talvez essa última parte aqui da conversa é Jesus já dando uma apertada mais específica, né, no fato de Nicodemos estar crendo que Jesus veio da parte de Deus, mas não está assumindo isso na luz. Por isso João faz o contraste de que Nicodemos procurou Jesus de noite. Então pode ser que aqui nós tenhamos um indicativo já da cutucada que João faz questão de deixar. O cara foi procurar um mestre de noite, não quis assumir compromisso com esse cara. Jesus já vem, já desce uma certeira dizendo, meu amigo, que aquele que não se achega para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, na verdade, não tem comunhão com a luz, hein? Então, tudo isso está embutido aqui dentro desse contexto. Então vamos lá, vamos para o diálogo aí agora. Lemos aí os 21 versículos, vamos lá. O assunto que nós vimos aqui, que eles começaram a tratar, era, primeiro, sobre o novo nascimento, que apontava para, de fato, quem pode entrar, ou quem pode ver, quem pode entrar no reino de Deus. E sobre a questão da vida eterna. Você pode dizer que talvez Jesus também insere aqui a ideia da salvação, não só dos judeus, mas de representantes de todo o mundo, né? Mas basicamente o assunto tratado é sobre novo nascimento e vida eterna. Como que a pessoa pode ir para o céu? Como que a pessoa pode ver e entrar no reino de Deus? Tudo bem ou não? Você acha que é diferente? De certa forma é isso. E aí, para entender o ensino aqui, é importante observar que Jesus dá uma ênfase muito grande que é impossível alguém ver ou entrar no reino sem nascer de novo. Você vai ver que ele vai repetindo isso. Então, o que significa nascer de novo? Então, verso 4 aí, vamos ver. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja, ele não está entendendo nada. O que significa? O que Nicodemos está perguntando? O que é isso, nascer de novo? Como que isso acontece? O que significa? Aí o verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Ou seja,
A dúvida de Nicodemos talvez é a dúvida de muita gente, é como que alguém nasce de novo sendo velho? Como que hoje eu, né, se não fosse ainda, não tivesse nascido de novo, eu, ouvindo uma coisa dessa, falo, como que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Não tem jeito. Como que acontece isso? Como que o Everton pode nascer de novo? Como que o Juliano pode nascer de novo? O Gabriel pode nascer de novo? Como que o Marcos pode nascer de novo? Como que eu posso nascer de novo? O que significa isso? Então, esse é o diálogo, essa é a conversa, esse é o centro aqui do bate-papo. E aí Jesus vai dizer que nascer de novo não é nascer da carne, mas é um nascer espiritual. Veja aí o que ele vai dizer no verso de número 6, né? 5 e 6. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a primeira coisa que Jesus vai tratar dentro do assunto novo nascimento é que o novo nascimento refere-se a um nascer não da carne, mas a um nascer espiritual. E ele vai usar aqui o termo nascer da água e nascer do Espírito. Então vamos cruzar aqui algumas informações para entender o que significa, portanto, esse nascer da água e esse nascer do Espírito. Vamos lá, eu vou pegar na sequência, apesar do texto mais importante ser de Ezequiel, mas vamos fazer essa sequência aqui que ajuda. Abra lá em Isaías, capítulo 32. Isaías, capítulo 32, o verso é de número 15. Isaías 32 vai falar sobre o rei Jesus, sobre o rei justo, né? E as advertências depois. Lá no verso 15, ele vai dar aqui uma ideia, até que a situação vai estar complicada, até que se derrame sobre nós o quê? O Espírito, que vem da onde? Lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A ideia é que o Espírito transforma a sequidão, transforma a ideia daquilo que estava ali deteriorando. Dentro dessa ideia, vamos para Isaías 44. Então, o Espírito que vem do alto, essa é a promessa, tá? É que pode restaurar as coisas, renovar as coisas. No capítulo 44, nos é dito assim: o Senhor é o único Deus, é o título que o comitê deu aí, diz assim a partir do primeiro: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Presta atenção. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então veja que pelo menos em Isaías, a ideia de que o derramar do Espírito ele vem com uma água que produz, que a terra seca se transforma em pomar. E que a ideia do derramar do Espírito que vem do alto
é uma ideia de derramar com muitas águas, com a ideia de renovo, com a ideia de restauração, com a ideia de nova vida. Tudo bem até aqui? Tá. Agora vamos para o texto de Ezequiel, que talvez seja o texto mais interessante e que provavelmente Jesus faz uso dele quando chama a atenção de Nicodemos. Nicodemos tinha que saber disso. Então, nós estamos aqui no capítulo 36 de Ezequiel, que trata da restauração de Israel. Tudo bem? Mas que não só de Israel, você vai ver que isso tem muito mais a ver com todas as nações. E depois o outro exemplo que nós temos é o exemplo do capítulo 37, que é talvez o mais conhecido aí, que é a visão do vale dos ossos secos, que também refere-se ao enviar do Espírito. Dá uma olhadinha rapidamente aí, Ezequiel 37, 14. Porei em vós o quê? O meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz, diz o Senhor. Então tudo isso aqui refere-se à descida ou à vinda do Espírito Santo. Tudo bem? Por isso que é nascer da água e do Espírito que Jesus está falando. Mas vamos olhar aqui Ezequiel 36. Verso 24, diz assim: Tomar-vos-ei de entre as nações, vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, observa agora, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós quem? O meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Habitareis na terra que eu dei a nossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Veja que o Ezequiel 36 está apontando para a restauração de Israel com a vinda do Messias. Quando Deus for restaurar ou fosse restaurar Israel, ele derramaria ou aspergeria água sobre aquele povo como símbolo de purificação e de mudança de vida, tirando o coração de pedra, trazendo o coração de carne e colocando sobre os seus do Santo Espírito, do seu Espírito, para o santificar e para que esses se encham do entendimento do próprio Deus. O que é isso, mudar o coração na perspectiva do Novo Testamento? Novo nascimento. Então, na visão do Antigo Testamento, o que era o novo nascimento? O aspergir de água para purificar o povo de toda a imundícia e o derramar do seu espírito, que é o tirar o coração de carne, dar um coração novo, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne que é suscetível ao toque de Deus, ou seja, a ideia de um novo nascimento. Então, no texto mais específico de Ezequiel, essa ideia de água e de espírito era a ação completa de Deus de purificação e consagração. O novo nascimento era justamente nascer do Espírito, é ser lavado, purificado, consagrado e reconciliado com Deus. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Então, quando Jesus dá uma dura lá em Nicodemo, fala: "Pô, você é mestre, você não sabe disso, meu amigo?" É porque essa expressão, falar que nascer da água e nascer do Espírito, era justamente a aplicação do texto de Ezequiel sobre o povo. E o capítulo 37,
que fala do Vale dos Ossos Secos, que é soprar o Espírito sobre o povo, e esse povo ganha vida. Ali não está falando da ressurreição final. Está falando da primeira ressurreição. Está falando da conversão. Está falando do novo nascimento. Por isso que Paulo vai usar o texto de Efésios para dizer: ele vos deu vida estando vós mortos. E é por isso que lá no texto de Efésios 2, nós estamos estudando aos domingos, vai dizer que nós somos ressuscitados em Cristo. Então, quando a ideia que Paulo diz, olha, nós estávamos mortos dos delitos e pecados. Se você fosse perguntar para Ezequiel, o que significa isso? É o Vale dos Ossos Secos. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, está morto. É um vale de ossos secos. Não tem vida nenhuma. Mas quando o Espírito é soprado sobre eles, eles tornam a vida. Para que profetizem, inclusive. Essa é a ideia. Então, o Vale dos Ossos Secos refere-se ao novo nascimento. Refere-se à conversão. Refere-se à primeira ressurreição. E não à ressurreição final. Mesmo porque agora em Cristo nós já temos vida. Somos ressuscitados em Cristo. Aqueles que passaram pelo novo nascimento já estão vivendo, realizando inclusive as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, nós estamos vivos, e muito bem vivos, espiritualmente falando. Ana. Mais que isso, não é só transformação de caráter. Novo nascimento é o despertar para o entendimento bíblico. Antes de Cristo, eu achava que eu podia ser bonzinho, eu podia ter um bom caráter, ser uma pessoa excelente, mas a minha visão espiritual estava deturpada. Eu achava que eu ia para o céu porque eu era bonzinho, inclusive. Mas com o novo nascimento, eu reconheço que sem Cristo eu não sou nada, mesmo que o meu caráter não foi mudado. Eu continuo sendo uma pessoa boazinha, vai. Eu não preciso ter sido um tranqueira para experimentar um novo nascimento. Não, eu posso ter sido uma pessoa que foi sempre educada, ensinada, moralmente correta, eticamente correta, procurando agir corretamente. É lógico, sou pecador, mas procurando agir da melhor maneira possível. Quando essa pessoa se converte, mesmo sendo boazinha comparada com o outro, ela vai entender, puxa vida, ainda bem que Jesus morreu por mim, eu era um tranqueira, sozinho eu não ia para o céu, eu era um osso seco, o meu coração era duro, mesmo porque as boas obras que eu fazia, que eu achava que eu fazendo aquilo eu ia para o céu, e aí descobri que não é nada disso. E aí descobri que eu precisava ter nascido do Espírito. Porque se não viesse esse derramar do Espírito, me purificando, me lavando, me regenerando, me transformando, para eu servir o Senhor, mesmo que eu tivesse limpinho, humanamente falando, ou em comparação com os outros, diante de Deus eu era depravado. Então, o novo nascimento é aquele momento que cai as escamas dos nossos olhos e abre o entendimento. Paulo vai dizer isso, né? Foi nos dado o pleno conhecimento da verdade de Deus para reconhecer que sem Jesus nós não éramos absolutamente nada. Que na figura de Ezequiel significa ser aspergido água, que era símbolo de purificação, e, consequentemente, o recebimento, derramar do Espírito Santo na minha vida, transformando o meu ser, para que agora eu possa glorificar a Deus ou profetizar, como é a ideia que depois o capítulo 37 vai apresentar. Né? Então, falar de nascer de água e nascer do Espírito era a aplicação de Ezequiel 36. Da ação do Espírito Santo na minha vida, me purificando, me lavando, me regenerando, me transformando e me unindo novamente a Deus. Né? E aí nós já vemos um indício aqui de Ezequiel 36, que aí sim aponta para o batismo, que é a ideia de que o batismo com aspersão de água é que simboliza esse meu novo nascimento e essa minha aliança com Deus.
por isso que o batismo por aspersão simboliza muito mais um novo nascimento, a conversão e o derramar do Espírito Santo, que é assim que cremos que Cristo estabeleceu, pautado na conversa que ele teve com Nicodemos e na verdade apresentada em Ezequiel 36, do que o batismo de imersão, que era o batismo de lavagem que João Batista pregava, que era para lavar pecado. Então, tudo bem, para o batismo de João Batista tinha que ser aquilo daquele jeito mesmo. Só que o batismo de Jesus não é remissão de pecados, não é de lavagem de pecado. Porque o que nos lava do pecado é o sangue de Cristo derramado na cruz. O batismo de Jesus simboliza justamente essa aspersão de água pura para que você fique purificado de todos os seus pecados e para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, de modo que você ande nos seus estatutos, guarde os seus juízos e o obedeça, porque é nova vida, é nova oportunidade. Tudo bem? Então, entender Ezequiel 36 como o nascer da água e do Espírito é essencial para você compreender o que é novo nascimento. E é nesse sentido que Jesus olha para Nicodemos e fala assim: como você, sendo mestre Israel, conhecedor de Ezequiel, que já leu esse negócio aqui lá na sinagoga, você não sabe o que é nascer de novo? Como? Então, essa era a indignação no diálogo. E aí Jesus começa, então, a explicar o porquê do nascer de novo. Então, volta lá para João. Deixa eu desligar esse ar aqui, que ele está judiando de mim. Então, volta lá para João, capítulo 3. Você vai ver, compara aí com o verso 10. Né? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Como que você não compreende o que significa nascer da água e do Espírito, Nico? Como, cara? Você é mestre em Israel, você é um dos principais dos judeus. A restauração de Israel, que é aquilo que vocês estão buscando, já foi profetizado por Ezequiel e estava lá relacionada à água e Espírito, ao aspergir de água pura sobre vós, como símbolo de renovo, de purificação, de transformação, e a vinda do Espírito Santo como a característica da mudança do seu coração de pedra para um coração de carne, ou seja, uma nova vida, um novo nascimento. Como que você não entendeu isso, cara? Essa era a lógica por trás do diálogo aqui. Veja ainda o capítulo 6 de João, o verso 63. Um outro momento do Evangelho, Jesus vai se apresentar aí como Filho do Homem, né? O verso 62 diz: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Que também é um dos pontos tratados lá com Nicodemos. E aí ele diz: o Espírito é o que vivifica. Né? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então veja, a ideia de nascer de novo é um nascimento espiritual. É a primeira coisa que a gente vai aprender aqui com Jesus. Né? E aí, você vê que no verso 13, voltando aqui para João 3, Jesus diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que é o mesmo Filho do Homem que ele fala lá em João 6, e que era também o prometido desde lá no Antigo Testamento. Então, veja, além de Jesus explicar que o nascer de novo era um nascer espiritual, a dúvida ainda continua. Tudo bem. Nascer de novo é nascer espiritualmente. Então, nascer da água, nascer do Espírito. Ou seja, vai ser aspergido água pura sobre mim e o Espírito Santo vai morar na mim. Mas como que isso acontece? A dúvida ainda continua. Como que sucede isso? Por isso que Nicodemos continua na dúvida. Como que é possível? Como? A primeira vez ele fala assim, mas como que eu posso nascer de novo?
Como eu, sendo homem, posso voltar? Aí Jesus explica, é nascer da água, é nascer do Espírito. Aí ele fala assim, mas como que isso acontece? Como que sucede isso? Porque a dúvida ainda continua. E aí Jesus explica que é nascer da vontade de Deus. Veja aí o que diz o verso 8. Verso 7, ele diz, não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo? E aí ele explica, como que se nasce do Espírito? Ele diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim todo que é nascido do Espírito. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando simplesmente, irmãos, que o nascer de novo, além de ser um nascer espiritual, é um nascer promovido pelo Espírito. Não é um nascer promovido por você mesmo. Nós acabamos de ler lá em João 6:63 que diz, é o Espírito que vivifica. Então, nascer de novo não é porque você quer. Como Nicodemo, não, eu quero. Não, meu amigo. Esse nascer é a ação do vento. A gente sabe que no hebraico, a palavra vento e espírito são as mesmas. Talvez aqui, quando João usou a palavra grega, com a ideia de usar espírito, né? As traduções talvez tenham ficado um pouco truncadas por falta desse hebraísmo, né? Quando você pega um termo hebraico e traz para o grego, ele tem uma bagagem no hebraico, mas como você traz para um outro idioma, você acaba perdendo esse negócio, né? Mas a ideia de que lá no hebraico, ruá, vento e espírito é a mesma coisa. Então, o que João está dizendo aqui, ou o que Jesus muito provavelmente diz, falando em hebraico ou aramaico, muito provavelmente não é, mas como estava o fariseu, provavelmente hebraico, era, olha, o ruá, o espírito sopra onde ele quer. Porque é a mesma palavra, tudo bem? Então, o vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, a segunda questão que ele apresenta é que o nascer de novo é nascer da vontade de Deus. É algo que ele já tinha, o apóstolo aqui já tinha dito, né? Capítulo 1, verso 11, vai dizer assim, capítulo 1 de João, verso 11, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Opa! Só que aí ele melhora. Os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne e não nasceram da vontade do homem. Mas da vontade de quem? Da vontade de Deus. Jesus volta ao mesmo assunto aqui. Então ele está dizendo para Nicodemo o seguinte, Nicodemo, para ir para o céu, você tem que nascer de novo. Só que não é nascer da carne. Não tem como você voltar na barriga da sua mãe, é verdade. É nascer do Espírito, é nascer da água e do Espírito. É um nascer espiritual. E como que isso acontece? De acordo com a vontade de Deus. Não é da vontade do sangue, não é porque você é filho de judeu que você vai ser convertido. Não é da vontade do homem, não é porque alguém quer. E não é da vontade da sua carne, não é porque você quer. Mas é da vontade de Deus. Quando Deus te chama, não tem como você pular fora. Quando Deus resolver derramar sobre você da ação do Espírito Santo para abrir a porta da fé salvadora, você vai nascer de novo. Não tem como. Você é lançado para essa nova realidade. Não tem como você rejeitar ou recusar esse negócio ou falar não quero. Não tem como. Veja ainda João capítulo 6, verso 44. João 6,44 vai dizer assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia.
Então, a ação da conversão, que nós chamamos aqui agora de novo nascimento, a pessoa até ela vê, não, eu resolvi vir na igreja. Ótimo. Só que em última análise, meu amigo, você só veio porque Deus te trouxe. Porque você era um osso seco, lembra? Você estava morto. É Deus quem traz. É Deus quem abre o entendimento para que haja um novo nascimento. É nascer da vontade de Deus. Não é da vontade do sangue, da carne ou do próprio homem. Veja ainda o verso 65 aqui do capítulo 6. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Isso é nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. Você pode até ouvir a voz, saber tal, mas é ele, é de acordo com a vontade do Espírito, não é com a sua vontade. Agora, se você vir, é porque o Pai te trouxe. Se você reconhecer isso, se entregar a Cristo e crer em Cristo, que é o que ele vai falar depois, é porque o Pai quis, o Pai te trouxe. O Pai, foi da vontade do Pai o seu nascimento. Foi da ação do Espírito Santo de Deus o seu nascimento. Então ele vai tratar nesse diálogo, revelar que o nascer de novo, então, é um nascer espiritual, mas que é um nascer segundo a vontade de Deus. O próprio texto de Mateus, vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus 19. Mateus capítulo 19, verso 25. Jesus vai falar que a respeito do perigo dos ricos, né? Ele vai dizer assim, em verdade, então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. É o verso 25 que eu quero. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-lhes o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus, tudo é possível. O que Jesus responde? Mas quem que pode ser salvo? Ninguém. Mas Deus pode salvar. Nenhum homem tem condição de se salvar. Isso é impossível aos homens. Mas para Deus tudo é possível. Até salvar alguém que não podia se salvar a si mesmo. Então, essa é a ideia do novo nascimento. Você não nasce porque você quer. Você nasce porque é vontade de Deus. Você não vem a Jesus porque você quer. Você pode até vir com as suas próprias pernas, achar que você está dando uma chance para Jesus. Mas tudo isso, na verdade, é ação de Deus. Desse nascer espiritual. Compare lá, volte lá para João. Compare com o verso 21 do capítulo 3. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Veja, até as nossas obras, quando são feitas depois do novo nascimento, só são dignas de serem apresentadas porque são feitas em Deus, feita nele. Ou seja, novo nascimento, irmãos, é o reconhecimento de que o Senhor é o Deus da minha vida, Ele é o meu Senhor, que o Espírito Santo está em mim, como diz Ezequiel, que vai me conduzir aos seus desígnios, ao conhecimento dos desígnios e à obediência dos desígnios. Mas eu obedeço porque eu sou o cara? Não, porque o próprio Espírito Santo atua em mim para que eu obedeça. Para que minhas obras sejam dignas de serem apresentadas na luz. Então, Jesus está tratando disso no diálogo. E o que mais que ele fala ainda? Ele vai depois acrescentar ainda que nascer de novo, além de ser um nascimento espiritual, além de ser segundo a vontade de Deus, é um nascer na fé no Filho do Homem. Né? Veja que na sequência aqui, vamos olhar de novo para João 3.
Jesus vai dizendo, importa-vos, se alguém não nascer de novo, não pode ver ou entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta, mas como que pode ser isso? Eu sendo velho, nascer segunda vez? Aí Jesus fala, meu amigo, é nascer da água e do Espírito, é espiritual. E é de acordo com a vontade do Espírito. O vento sopra onde ele quer. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos ainda continua, mas como? Aí Jesus dá aquela durinha nele, porque ele estava desprezando o conhecimento do Antigo Testamento. E aí ele vai dizer, se eu ainda for se eu for revelar as coisas do Novo Testamento aqui, isso aí você não vai entender mesmo. E aí o verso 13, parece que muda completamente o diálogo, mas não, Jesus está acrescentando mais um detalhe sobre o tema nascer de novo. Ele diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ele está falando, quem que subiu? Quem que desceu do céu? O Filho do Homem. Né? Que já fora prometido, essa era a ideia. Aí ele diz assim, e do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha o quê? Vida eterna. Agora, vida eterna é sinônimo de reino dos céus. Só vai ver e entrar no reino do céu quem nasceu de novo. Então só vai ter a vida eterna quem nasceu de novo. Só que para ter a vida eterna eu tenho que crer em quem? No Filho do Homem. Que ele diz que é o Filho do Homem, é aquele que, como a serpente, é o cara que vai ser levantado. Então o que ele está dizendo aqui? Que para nascer de novo, além de ser um nascimento espiritual, fruto da vontade de Deus, gera uma fé no Filho do Homem, gera uma fé no Messias, naquele que veio do céu. Então, nascer na fé do Filho do Homem, que foi levantado como serpente do deserto, para a cura dos homens. É isso que ele está dizendo. Qual que é a analogia de Moisés levantando a serpente no deserto e o Filho do Homem sendo levantado para salvar as pessoas? Se você se lembra muito bem, lá em Números, capítulo 21, você vai ver que o povo estava ainda no deserto e havia muitas serpentes e as cobras estavam picando o povo estava morrendo. E aí Moisés consulta, o Senhor fala assim, faz uma serpente de cobre, né? Põe aí numa haste, levanta ela, e é o seguinte, o cara for picado, ele olhar para a cobra, ele vai ser o quê? Curado. Depois passaram-se vários anos, vários séculos, deram um nomezinho para a cobra. Né? Lembra do nomezinho que deram para ela? Neustã. Aí então, na época, se não me engano, de Neemias, foram lá, destruíram, acabaram com a cobra, sumiram com ela, porque virou objeto de adoração, de um ídolo. Né? Mas no momento ali de Moisés, era um tipificava o que o Filho do Homem faria. Da mesma forma que as pessoas estavam morrendo e ao olhar para a cobra eram curadas, a ideia é que os povos que estão condenados a morrer, ao olhar para o Filho do Homem que será levantado, também serão curados. Essa é a analogia. Veja lá Números capítulo 21. Por isso que quando Jesus fala, quando o Filho do Homem for levantado, mais à frente, todas as nações virão a ele, né? É a ideia de que eu vou curar todo mundo. Então, Números 21, a partir do verso 4. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel.
Veja que as cobras vieram como uma consequência da rebeldia do povo. O povo começou a reclamar de Deus e reclamar do líder, do pastor, Moisés. E Deus falou, então, peraí, deixa eu dar um serviço para esse povo, porque aí eles, pelo menos, ficam ocupados correndo das cobras, para de reclamar de todo mundo. Tem hora que Deus manda umas cobras para sua vida, meu amigo, que é para você parar de reclamar. Tá bom? Aí o que aconteceu? Então Deus mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ainda bem que eles arrependeram, né? Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-nos sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, o que acontecia? Sarava. Então, essa é a ideia. Nós estamos sofrendo, irmãos, as consequências dos nossos próprios pecados, da nossa própria rebeldia contra Deus e o seu enviado. E aí, as consequências, isso gera morte. Só que Deus promoveu um mecanismo para nos curar. Que nos dias de Moisés, diante das cobras lá, abrasador, que é a consequência do próprio pecado dos homens, era a serpente de bronze. Você olhava para ela, mesmo que você foi picado, você olhava para ela e você sarava. A analogia que o próprio Senhor Jesus faz a respeito de si é o seguinte, vocês estão morrendo por conta dos seus próprios pecados, suas rebeldias, sua desobediência, seu jeitão de viver longe do padrão de Deus. Então, todos os problemas que você tem, todas as serpentes que você tem na sua vida que está te picando, é uma consequência natural do seu pecado. Mas existe uma solução. É você olhar para aquele que foi levantado na haste. Se você olhar, no caso lá de Moisés, olhava para a serpente, era curado. Agora, quando o Filho do Homem for levantado, e você olhar para o Filho do Homem, você também será curado. E qual que é a cura? Vida eterna. Então, a analogia que Jesus faz, tratando de reino dos céus, tratando de novo nascimento, é que aquele que passar pelo novo nascimento, além de ter o seu nascimento espiritual purificado na água, com o derramamento do Espírito, é segundo a vontade de Deus, e serão curados através do olhar, do crer no Filho do Homem. Da mesma forma que o cara olhava lá para a serpente e acreditava que só olhar para a serpente ele ia ficar curado. Qual que é a lógica desse negócio? Nenhuma. Por isso que é fé. Por isso que é crer. Qual que é a lógica de você ser picado e olhar para uma cobra de bronze e ser curado? Nenhuma. É fé. Qual que é a lógica de você crer em Jesus e receber a vida eterna? Nenhuma. Não tem lógica nisso. Porque é graça. É o que você não merece. Mas é aqui que está a beleza da salvação. Porque a glória fica sendo só de Deus. E é isso que ele está explicando para Nicodemo. Então, assim que o Filho do Homem for levantado, quem crer no Filho do Homem receberá a vida eterna. Ou seja, vai entrar no reino de Deus. Vai estar com Deus. Então, nascer de novo significa nascer espiritualmente da vontade de Deus e na fé em Cristo Jesus, que aqui é apresentado como o Filho do Homem. Vamos dar uma olhada ainda em João. Vamos lá para João 8. Volta lá para o Evangelho de João. João capítulo 8, verso 28.
João 8, 28, vai dizer assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, ou seja, que é o próprio Deus, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Veja aí o 29 aí para mostrar ainda sobre a unicidade, né? E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus está falando, ó, quando o Filho do Homem for levantado, isso aqui é uma analogia para quando ele for levado ao madeiro, na cruz. E aí ele afirma no 29 que o Pai está com ele, né? Para ainda quebrar aquela ideia de que Deus desamparou Jesus na cruz, e como todo mundo tem pregado isso de modo errado. Deus nunca deixou Cristo, nem quando ele foi levantado. O Pai está comigo, o que eu estou fazendo é a vontade dele. Mas o verso 28 que eu quero chamar a sua atenção diz, olha, quando levantar o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E que não faço nada de mim mesmo, mas falo que o Pai me ensinou. Ou seja, o Filho do Homem ser levantado, lá em João capítulo 3, aponta para a crucificação de Cristo, que é o mesmo que ele está falando aqui. Vamos ainda para o capítulo 12, que é o texto lá dos gregos, lá, né? Capítulo 12. Veja aí o verso 20, que é o contexto, para você entender. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogavam: Senhor, queremos ver Jesus. Aí ele vai lá e conversa. Aí o que diz lá no 32? Ó. E aí Jesus já não fala que é o Filho do Homem, ele fala, e eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. E isso dizia significando do gênero de morte estava para morrer. Ou seja, a ideia de ser crucificado, ser levantado. Então Jesus fala, eu sou o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. E todo aquele que olhar para ele, ou seja, todo aquele que crer nele, terá vida eterna. Isso é nascer de novo. É isso que Jesus está falando lá com Nicodemos. Então, reforçando aqui João 3, né? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, entre no reino de Deus. Então, nascer de novo, que é o grande tema aqui do diálogo revelador, né, entre Jesus e Nicodemos, aponta, irmãos, que só vai para o céu quem nascer de novo. E como que isso significa? Que é um nascer espiritual, então não é carnal, você não tem que nascer de novo, voltar para o ventre da sua mãe, é algo espiritual, fruto da vontade de Deus, que vai colocar sobre você a purificação e a renovação do Espírito para que você obedeça a palavra dele, e isso gere fé no Filho do Homem, que é fé em Jesus. E tendo fé em Jesus, gere vida eterna, que é a salvação, que é a garantia de entrar no reino de Deus. Então esse é um ensino, né? Vamos resumir o ensino de Jesus. O que Jesus está fazendo com isso? Ele está apresentando que ele é, então, a fonte de vida eterna. Quem crer no Filho do Homem tenha a vida eterna. Verso 16, porque Deus amou o mundo, e isso não é só para o povo judeu, é para qualquer pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna, ou seja, entra no reino dos céus, passa pelo novo nascimento. Verso 36 ainda, pulando aqui um pouquinho, só para você ver. Por isso, quem crê no Filho tem o quê? Vamos lá?
capítulo 3 ainda, verso 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, nascer de novo, irmãos, é um renovo espiritual de transformação, produzido pela vontade de Deus, que te conduz a crer em Jesus como o Messias, como o Cristo. E uma vez crendo, tem a vida no seu nome. Que é o que vai dizer lá, 1 João, capítulo 5, 20, que nós lemos na reunião de oração. Que Jesus é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Ele é a fonte de salvação. Como resultado, né, desse diálogo, é que há certeza de salvação para aquele que nascer de novo. Aquele que passou pelo processo do novo nascimento, que foi trazido pelo Pai, como Jesus disse lá em João 6, de modo algum o lançarei fora. Eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, a conversa de Jesus com Nicodemos é para mostrar que aquele que nascer de novo, que passar pelo novo nascimento, esse nascimento espiritual que vem da vontade de Deus e que me conduz a crer em Jesus como o Filho de Deus, ou o Filho do homem, esse tem a vida eterna. É certeza. É a garantia dada por Deus. Todos que passaram pelo novo nascimento têm a vida eterna. Entrarão no reino de Deus. Não só verão, mas entrarão no reino de Deus. Agora, como característica desse novo nascimento, eles andam na luz. As suas obras foram transformadas. Eles nasceram de novo. O Espírito Santo está sobre ele, né? Ele não só tem o conhecimento dos desígnios de Deus, como Ezequiel 36 diz, mas agora ele obedece, porque o Espírito Santo está atuando nele. Então, por isso, ele vai dizer que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, a característica daquele que nasceu de novo, ele anda na luz. E aí mais para frente você vai ver que Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E quando você vai lá para 1 João, você fala, Deus é luz. Né? E aquele que pratica a justiça, anda a verdade e ama o seu irmão, é filho da luz. E aí você tem em Efésios, Paulo chamando a sua atenção, andai como filhos da luz. Um pouquinho antes, em Efésios capítulo 5, ele vai, sede imitadores de Deus como filhos amados, ou filhos da luz, tá? Então veja, essa é a ideia de que quem passou pelo novo nascimento, irmão, ele vai andar com Deus, obedecendo, buscando fazer a vontade de Deus. O velho homem passa, e agora ele vive uma nova vida. Agora, essa nova vida, ele nasceu porque ele falou, a partir de hoje, eu vou mudar. Não, você não dá conta. Né? É Deus quem faz. Enquanto Deus não faz, você pode até tentar e vai tentar várias vezes e nada vai acontecer. Você vai cair na religiosidade. Você vai cair na idolatria, você vai cair na prática de religiões vazias, mas a sua vida não será mudada. Porque somente aqueles que nascerem da água e do Espírito é que terão a vida de fato transformada, crendo em Cristo, recebendo a vida eterna e andando na luz para que as suas obras sejam feitas em Deus. Tudo bem? Então veja, tem muito mais coisa para falar aqui desse diálogo, mas nesse resumão aqui nosso, quão profunda é essa conversa de Jesus, ou que esse diálogo revelador de Jesus com Nicodemos. Mostrando que se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, fruto do novo nascimento, você pode ter certeza, não porque você merece, mas porque Deus determina a respeito da vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, permanece em rebeldia e continua debaixo da ira de Deus. Que Deus te abençoe, Deus possa te fortalecer e, como característica natural do seu novo nascimento, ande na luz e que as suas obras sejam manifestadas.
né? O crente que não tem boas obras, meu amigo, que não tem uma comunhão com Deus, né? Deixa eu brincar com você, que não se consagra, que não vem na quarta-feira no estudo bíblico, eu acho que não entendeu o que significa servir a Deus, aprender de Deus, se alimentar de Deus, em produzir boas obras feitas em Deus. Né? Nós temos esse privilégio, então temos que aproveitar para crescer, para nos alimentar e para andar na presença do Senhor, demonstrando que pela vontade de Deus, Ele nos fez nascer de novo. Que Deus assim nos abençoe. Amém?